Meu nome é Joel Mozart, eu estudo design gráfico, trabalho como ilustrador, tenho um irmão um pouco menor do que eu, uma irmãzinha, eu tenho um blog e eu sou cristão. Antes de ser cristão, eu era ateu. E eu gostava de parar para refletir sobre o comportamento humano. Jesus, para mim, era um sábio mal compreendido pelos próprios seguidores. Jesus me causava admiração, interesse, mas toda aquela história de fé, milagre, Deus invisível, para mim era perda de tempo. Eu tinha convicção de que qualquer pessoa que parasse para questionar a própria cultura e a própria tradição chegaria à mesma conclusão que eu tinha chegado. Que Deus não faz sentido. Eu não via motivo para acreditar em Deus. Mas de Jesus eu gostava. Essa inversão de papéis, de pensar no próximo como se fosse você mesmo e oferecer a face a quem fere, eu achava genial, achava incrível, mas não entendia. Então eu tentei seguir o exemplo de Jesus, tentei ser mais humilde, ser mais compreensivo, ser mais paciente, mas tinha um cara que me tirava do sério, o meu irmão. Ele era preguiçoso, egoísta, irritante. Ele era um cara legal, mas em alguns momentos era insuportável. Mas numa coisa a gente concordava: Deus não faz sentido. Mas um dia íamos almoçar, eu, ele, a nossa mãe. Quando nós estávamos sentando à mesa, ele disse: eu amo vocês. Eu só ri da cara dele. Achei que ele estivesse brincando ou que tivesse ficado louco. Nunca imaginei meu irmão falando isso. Mas aí eu vi que ele estava falando sério. Estava sendo sincero. Me deu um nó na garganta e eu não tinha de onde tirar a humildade para dizer que eu amava também. Meu irmão tinha se tornado cristão. Ele estava frequentando uma igreja. Eu conheci os novos amigos dele e eram pessoas admiráveis. Ele mesmo tinha se tornado uma pessoa admirável, mais humilde, mais sensato, mais amável. A gente começou a fazer mais coisas juntos. Foi natural que eu fosse à igreja assistir o batismo dele, a vê-lo cantar no grupo de louvor. Nisso eu conheci um pouco mais daquele Jesus que eu gostava. Conheci também pessoas que gostavam ainda mais desse Jesus, que o amavam. Mas eu não podia ser uma delas. Para mim, Jesus estava morto e Deus não faz sentido. Então eu cheguei em casa e comecei a falar sozinho. Eu disse: eu não acho que exista um Deus. Mas se existir, é onisciente? Então está me ouvindo. É onipotente? Então, pode me fazer entender aquilo que não faz sentido? Porque se eu puder entender, se eu puder explicar, provar, então eu quero crer. Será que aqueles jovens não podiam estar certos? Será que Jesus estava errado ao acreditar em Deus? Algum tempo depois, eu voltei à igreja para ver o meu irmão cantar no louvor. E nesse dia aconteceu um milagre. Um ateu creu. Eu comecei a orar, falar com aquele Deus em quem eu não cria e pedir que Ele mostrasse as coisas que eu estava fazendo de errado. Então eu pude ver algumas delas. Eu pedi perdão e recebi.
Foi um sentimento completamente novo. É difícil de explicar, é impossível de entender, mas é maravilhoso de sentir. Eu era amado pelo Deus que eu havia rejeitado, então eu amei também. Disse que iria segui-lo, ainda que eu não entendesse. Eu queria segui-lo por completo. Então, eu pedi a Deus coragem e amor, especialmente pela minha família. Um amigo nosso, ex-ateu, veio orar comigo. Quando ele terminou de orar, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Então eu vi o meu irmão logo ao lado, com os olhos fechados, com as mãos erguidas, orando. Eu coloquei a mão no ombro dele, ele viu meus olhos cheios de lágrimas e a gente se abraçou e começou a chorar junto e agradecer a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Então eu entendi que o que fazia o meu irmão amar daquele jeito não era o conhecimento sobre Jesus, era a fé em Jesus. Desde esse dia eu passei a ler a Bíblia, falar com Deus todos os dias, me batizei, fiz novos amigos. O meu irmão está fazendo seminário, vai ser pastor. Eu descobri minha vocação de missionário e eu continuo gostando de parar para refletir sobre o comportamento humano. E a conclusão que eu chego é que a minha cabeça é pequena demais para que Deus caiba nela. Eu não posso conhecer o Deus de Jesus enquanto eu for o centro. Deus não faz sentido, porque Deus é o sentido. Tu és o sentido que me leva em nova direção. Eu fui redimido e transformado pelo teu perdão. Meu querer, meu viver, meu pensar, meu sentir, eu mudei por você, pois morreste por mim.